pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai recapitular, os principais assuntos que nós vimos ao longo do bimestre para os nossos estudos de recuperação. Então, a gente vai começar falando da nova ordem internacional, né? Para discutir a nova ordem, que iniciou a partir de 1991, nós temos que conhecer as características da chamada velha ordem, né? Então, a velha ordem ela inicia no fim da Segunda Guerra Mundial e ela surge a partir de uma divisão do mundo. Ela é chamada de ordem bipolar, porque após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética emergem como duas grandes potências. E o mundo, em consequência disso, fica dividido entre lado capitalista do Ocidente e lado socialista do Oriente. Para se ter uma ideia, a Europa foi dividida dentro desse contexto, a partir da materialização dessa divisão por meio da construção do Muro de Berlim, que separou a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Na velha ordem, que era a divisão do mundo entre leste e oeste, capitalismo e socialismo, foram criadas diversas estratégias para atrair países aliados. As superpotências elas atuavam tanto no ponto de vista econômico quanto no campo político e militar. Então, no campo econômico, o que aconteceu? Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos organizaram a Conferência de Bretton Woods. Né? A Conferência de Bretton Woods, dentre outras coisas, promoveu a dolarização da economia mundial. Né? Todas as moedas mundiais passariam a ter o dólar como padrão. Tá? Dentro desse processo, os Estados Unidos, para valorizarem a moeda, equipararam o dólar ao ouro. Então, ter dólar em casa era a mesma coisa que ter ouro. A moeda não perderia o valor com o tempo. Foi feita uma equiparação de $1 com uma quantidade, né, respectiva de ouro, né, de onças de ouro, uma comparação. Dentro dessa comparação ficou estabelecido o padrão dólar-ouro no mundo. Tá? Então, a partir do padrão dólar-ouro no mundo, houve o que? Uma dolarização das economias mundiais. Quase todos os países do mundo passaram a converter suas moedas também, né, ao padrão do dólar. Então, os Estados Unidos com isso ganham, né, grande projeção na economia internacional. A Conferência de Bretton Woods, além de ter promovido a dolarização da economia mundial a partir da criação do padrão dólar-ouro, que não se sustentou muito tempo, nos anos 60, com a guerra do Vietnã, com os gastos elevados dos Estados Unidos, esse padrão ele declinou. Tá? Criaram também organismos como o BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que administraria recursos de planos de ajuda econômica, né? E criou também o FMI. Foi nesse contexto que foram criados organismos internacionais como a ONU, a Organização das Nações Unidas, que cuidaria da chamada paz mundial. A dolarização da economia com a criação da Conferência de Bretton Woods foi um momento importante, porque os Estados Unidos passam a manter ali uma dianteira dentro dessa disputa com a União Soviética para a hegemonia no mundo. Tá? Então, eles conseguem, economicamente, ter uma grande quantidade de países aliados e a sua moeda passa a ser valorizada no mundo inteiro. Quem tinha dólar em casa guardava, com o tempo, passado o tempo, a moeda não se desgastava, não se deteriorava, porque havia uma equiparação do dólar com o ouro dentro desse contexto. No plano econômico, também as potências criaram planos de ajuda econômica. O plano mais ousado foi o americano, que se deu através do Plano Marshall, que foi um plano de ajuda específico para a Europa, para se reconstruir, né? E o Plano Colombo, voltado para a Ásia, especificamente para o Japão. Esses dois planos buscavam investir em que? Infraestrutura para esses países. Investimentos em grandes obras, recuperação de hospitais, escolas, construção de barragens, geração de energia, justamente para gerar emprego e renda. Os Estados Unidos fizeram isso, criaram esses planos de ajuda econômica com o objetivo de resgatar a economia mundial, visto que a Europa e o Japão eram grandes parceiros comerciais. Tê-los, né, numa situação deteriorada do ponto de vista econômico não seria interessante. Então, eles emprestaram esses recursos com o objetivo de vender para esses países, de tê-los como aliados e também vender produtos. Tá? Deu certo, tanto a Europa quanto o Japão emergiram e constituíram novos padrões de poder, como o padrão econômico e tecnológico que vigora de forma mais forte hoje. Teve também o Comecon, né, que foi um conselho mútuo de assistência econômica criada pela Rússia para ajudar países socialistas em dificuldade. Né? Então,
A Rússia também cria aí um plano econômico, né, estabelece parcerias comerciais entre os países, comprando produtos desses países a um preço mais barato, vendendo, fornecendo também produtos que a Rússia tinha em abundância para ajudar economicamente países socialistas que estavam com problemas financeiros, tá? Então isso foi o que aconteceu no campo econômico. Foram várias ações, mas essas aí foram as principais, né? Tivemos empréstimos de recursos para recuperar a economia, nós tivemos formação de órgãos específicos para cuidar desses recursos que foram emprestados, como o BID, que é o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, que hoje se chama Banco Mundial. Então, na essência, no início, ele foi criado justamente para administrar os recursos que foram recebidos tanto pela Europa quanto pelo Japão e dar um destino a esses recursos. Esses recursos não poderiam ser investidos no campo militar, visto que poderia haver a ascensão de novos regimes, como o fascismo e o nazismo que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. E o FMI, que teve uma importância destacada porque foi um órgão criado para garantir a estabilidade financeira internacional. Sempre que um país tem problemas econômicos, ele recorre ao FMI, o FMI empresta recursos, mas cria uma política de ajuste fiscal, uma política de contenção de gastos com o objetivo desses países retornarem o recurso que receberam. Tá? E aí isso cria uma série de problemas também para as políticas públicas desses países, já que há uma limitação dos gastos na área social. Tá? Mas o objetivo do fundo é garantir que esses países recebam esses recursos e gastem bem e possam retornar, né, com os empréstimos que foram obtidos. Isso ocorreu no plano econômico. No plano militar, político, quais foram as ações? Né? Nós tivemos aí a instituição da doutrina Truman, né, criada pelo presidente Henry Truman, onde os Estados Unidos passaram a intervir diretamente em várias regiões, em várias nações, estimular a ocorrência de guerras, né? Para essas guerras, fortalecimento do bloco, foram criados dois blocos militares, o bloco da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que existe até hoje, congregou todas as nações capitalistas, né, que aderiram ao capitalismo. Se porventura um país capitalista fosse atacado por um socialista, todos os capitalistas se reuniriam e revidariam. Né? A OTAN ela tinha como principal liderança os Estados Unidos e buscava fazer a salvaguarda de toda a América, da Europa e parte da Ásia também, porque o Japão tinha uma proteção americana em face dos acordos estabelecidos após a Segunda Guerra Mundial. Do lado socialista foi criado o Pacto de Varsóvia, né? Fruto de uma reunião ocorrida em Varsóvia, capital da Polônia, que gerou, né, a formação desse bloco militar. O bloco militar, Pacto de Varsóvia, né, tinha como objetivo a defesa mútua dos países socialistas de um eventual ataque americano. Então perceba que na Guerra Fria prevaleceu aquela velha frase, né? Guerra improvável, paz impossível. As duas superpotências sempre estavam se armando, sempre estavam preocupadas com a guerra, mas se ela ocorresse, ela poderia significar a destruição do mundo. Mas isso manteve o que a gente chama de equilíbrio do terror. Né? Não houve guerra em si, mas havia sempre aquela ameaça de guerra, aquela tentativa, né, de guerra a qualquer momento. Então, os dois lados se armavam fortemente, preparando-se para um eventual conflito em escala mundial, que seria uma espécie de terceira guerra mundial. Então, houve a criação de conceitos ideológicos para reforçar essa ideia da área de atuação de cada superpotência. Do lado americano, foi estendido um cordão sanitário. E esse conceito de cordão sanitário vem lá da Idade Média, quando tinha uma doença desconhecida que matava, isolava-se uma comunidade, fazia-se um cordão de isolamento nessa comunidade e todos que apresentavam a doença naquela região ficariam confinados, né, naquela área para evitar a disseminação da doença, o espalhamento da doença, como ocorre. Tá? E aí, para os Estados Unidos, para os capitalistas, o socialismo seria como uma doença que precisava ser contida. Então, sobre toda a Europa ocidental se espalharia um cordão sanitário que evitaria a passagem do socialismo do lado oriental para o lado ocidental. Em contrapartida a esse conceito de cordão sanitário, os soviéticos entendiam que a disseminação do capitalismo pelo mundo era um problema também. Então resolveram instituir um conceito ligado à cortina de ferro. Né? Cortina de ferro seria uma barreira intransponível que impediria a passagem
do capitalismo do lado ocidental para o lado oriental. Então, sobre toda a Europa seria instituída, né, uma cortina de ferro, uma barreira, uma muralha quase que intransponível, né, com o objetivo de evitar, né, que países socialistas tornassem capitalistas. Claro que são conceitos ideológicos invisíveis, isso não existiu na realidade, mas era para reforçar a identidade do bloco, seja ele capitalista ou socialista. Sem dúvida alguma, outra marca da nova ordem internacional foi a corrida armamentista. Os países se armavam, né, de todo modo, né, houve uma guerra espacial, inclusive, uma corrida espacial. Os americanos chegaram à Lua, os soviéticos enviaram os primeiros satélites, né? Então essa corrida armamentista, né, ela foi necessária para alimentar o surgimento de novas tecnologias. Aliás, na Segunda Guerra, durante a Guerra Fria, nós tivemos várias tecnologias que foram incorporadas para a sociedade porque foram frutos dessa corrida armamentista. Todas as armas que eram desenvolvidas, né, aquelas que ficavam obsoletas, eram colocadas para países que estavam em guerras, em conflitos regionais, e que eram apoiados ou pelos Estados Unidos ou pela União Soviética. Então, a corrida armamentista foi um momento da nossa história em que havia sempre uma inovação dos armamentos, das tecnologias de guerra, né? Porque o objetivo era mostrar o que? Superioridade militar. Lembramos que o conceito de potência aí dentro desse contexto é o de potência militar, que vai mudar com o fim da velha ordem, com a queda da União Soviética a partir de 1991. Mas elas sempre se armavam aos dentes para uma eventual disputa que pudesse ocorrer na realidade. Então, a velha ordem vai até 1991. O bloco socialista ele não se mostra muito competitivo, até porque os objetivos do socialismo são outros, né? O objetivo é a igualdade, sociedade sem classes. Então, não teve como competir em termos de mercado, de poderio, né, com a economia capitalista, visto que muitas tecnologias de guerra, por exemplo, viravam produtos. A internet, que foi uma tecnologia criada para a comunicação entre os quartéis, né, uma comunicação sigilosa, acabou sendo levado para a sociedade civil. Os americanos lucraram muito com raio laser, com várias tecnologias que eles desenvolveram. Os soviéticos não aproveitavam economicamente não souberam aproveitar economicamente as tecnologias que desenvolveram durante a guerra. Então, isso dificultou, né, a continuidade dos investimentos dentro desse campo. Por isso mesmo, eles foram perdendo espaço para a hegemonia americana. Então, em 1991, houve a desintegração da União Soviética. Várias repúblicas que formavam a União Soviética se declararam autônomas ou independentes. Então, isso selou o fim do que a gente chama de mundo socialista, né? O fim da URSS, que passa a se chamar Rússia, e tem os seus países que se tornaram independentes, tornados estados nacionais. Tá? Então, esse período, 1991 em diante, marca o que a gente chama de nova ordem internacional. A nova ordem internacional ela culmina então com o fim da velha ordem bipolar, e ela é marcada por duas visões, né? Há duas correntes que defendem qual a característica dessa nova ordem. Então, o que seria uma ordem mundial? Seria o ordenamento jurídico. Né? Quando a gente diz nova ordem mundial, quem estabelece as regras para o mundo? Quem manda no mundo? Tá? Então, para boa parte dos pesquisadores, né, geógrafos, a ordem mundial é marcada pela multipolaridade, visto que nós temos um mundo globalizado, o conceito de potência agora é econômico, é quem tem uma economia forte, uma tecnologia superior. Nós temos uma maior integração entre os países. Então, para a maioria dos cientistas, o mundo hoje é multipolar, com a atuação de potências, várias potências dividindo o poder no mundo. Como, por exemplo, os Estados Unidos, com poder numa escala na América, bem como na Europa. Na Europa nós temos um destaque para a Alemanha, exercendo poder na Europa e na África, e na Ásia nós teríamos um polo de poder que seria o Japão. Esses três polos de poder são polos econômicos e tecnológicos, porque com o fim da Guerra Fria a gente não tem mais aquele conceito de que uma grande potência é formada por um país que tem exércitos fortes, porque quem tem exército forte não vai gerar uma economia como quem tem ciência, tecnologia, quem tem produtos avançados. Então, quem defende a ideia da multipolaridade, que o mundo é multipolar, que tem três polos de poder, trabalhando com a ideia de que esses polos de poder são marcados pela inovação tecnológica, pela inovação científica, pelo poderio econômico. Mas outra corrente defende que o mundo ainda é unipolar, porque os Estados Unidos exercem, do ponto de vista militar e não mais tecnológico,
econômico, militarmente, o mundo estaria sob influência apenas dos Estados Unidos com o fim da Guerra Fria, com a derrocada da União Soviética. Mas aí a gente lembra que tem outros atores atuando aí, né? Nós continuamos com uma importância muito grande da Rússia no cenário, a China tem uma importância muito grande dentro do ponto de vista militar. Mas para a maioria, né, dos pensadores, os Estados Unidos seriam líderes isolados do plano militar. Não tem nenhuma outra potência que tenha condições de concorrer, né, belicamente com os Estados Unidos. Mas aí prevalece essas duas versões. Multipolar, né, a dos defensores que entendem que o mundo hoje, o padrão de poder do mundo é econômico e tecnológico. Então nós teríamos três polos de poder. Os Estados Unidos, na América, né, nós teríamos na Europa a Alemanha, né, e nós teríamos na Ásia o Japão. Sem dúvida nenhuma, a nova ordem internacional, com o fim da divisão entre leste e oeste, oriente e ocidente, ela é marcada pela presença de pautas ambientais. O mundo passou a olhar para essas questões, para a questão ambiental, porque antes essa pauta ambiental não aparecia, ela era camuflada, né? Como se esses problemas não existissem. Hoje, questões como efeito estufa, aquecimento global, todos vieram à tona a partir do momento em que o mundo passou a olhar para o que acontecia com o planeta, né? E não apenas com a questão política, né? Mas olhar para a natureza, para a escassez dos recursos naturais. E as pautas emancipatórias também. Quando o mundo estava dividido entre leste e oeste, nenhuma nação poderia se declarar independente. As nações tinham temor, já que eram rapidamente sufocadas pelas superpotências. Com o fim da União Soviética, né, e com uma divisão de poder entre os Estados Unidos e as outras potências, essas pautas emancipatórias se tornaram mais latentes. E vários países foram formados a partir de 1991, principalmente áreas onde nós tínhamos nações, que é um povo que tem uma cultura, que fala uma língua, que ainda não tinham territórios. E essas pautas continuam, como a gente vai ver nos conflitos no mundo armado de hoje. Várias regiões do mundo reivindicam, em várias regiões do mundo, as nações reivindicam a formação de um Estado nacional, a formação de um país com um território específico, já que eles têm a formação do grupo, né, com uma identidade cultural bem definida. Em virtude dessas pautas novas, tanto ambientais como emancipatórias, para muitos autores nós não vivemos uma nova ordem, mas sim uma desordem. Né? Porque a partir do momento em que nós não temos mais uma divisão de poder entre duas potências, né, cada região, cada país passou a ter pautas específicas próprias. E o mundo teria virado como se fosse uma grande zorra, né? Onde cada um pode fazer o que imagina, pensa, pode declarar sua autonomia, pode tentar fazer isso. Na verdade, são tentativas porque a gente sabe que as superpotências, os países mais ricos, as nações que têm um controle internacional, elas têm toda uma política de interferência, né, nessas regiões que buscam essa autonomia. Mas, de fato, com os protestos, com os movimentos emancipatórios, né, ganha força essa ideia de que nós vivemos sob uma desordem, não sob a ordem de uma nação ou de duas nações, mas que em vários países, várias partes do mundo, a gente tem movimentos reivindicatórios, movimentos que contestam esse poder, contestam essa ordem, tá? Então, o cenário de mudanças que implicam, por exemplo, na questão do novo padrão de poder, tá? Dos países. O padrão de poder agora é econômico, tecnológico, né? Isso difere, vai diferir do padrão militar, né? Político. E aí nós temos também em cena o multilateralismo. As nações estão dialogando mais, conversando mais, vendendo mais umas para as outras, no mundo globalizado, no mundo, né, em que os transportes têm unificado, né, os países, bem como a comunicação. Então essas mudanças fazem com que nós tenhamos aí um novo ordenamento jurídico, um ordenamento jurídico que é pautado por mais diálogo, por mais trocas de mercadorias, capitais, pessoas e serviços. Isso muda as relações entre as nações, tanto entre as nações mais ricas como a relação delas com as nações subdesenvolvidas. Então, há muita mudança no cenário, né, jurídico internacional. E essa mudança levou, né, a um reforço dos chamados conflitos no mundo armado, como sustentáculo dessa nova desordem. Tá? E aí esses conflitos no mundo armado atual, eles são formados por grupos terroristas, são aqueles que usam da violência extrema para conseguir a reivindicação de um território, para conseguirem serem ouvidos, para chamar a atenção para suas pautas, né? E a gente lembra da Al-Qaeda, que
que foi um grupo que marcou muito por ter promovido o ataque às Torres Gêmeas, explosões em metrôs, né, ataques a escolas, a hospitais, enfim, a teatros. Nós temos as guerrilhas também, que são grupos armados pela sociedade, formados em áreas em que o Estado mantém um abuso de poder, né? Principalmente em períodos de exceção, como as chamadas ditaduras militares. Aí a gente lembra de guerrilhas no mundo inteiro. No grupo guerrilheiro as Farc, foi um grupo muito famoso, né, na Colômbia, que lutou contra a ditadura do Estado colombiano, né, contra o abuso de poder do Estado colombiano. O problema das Farc como grupo de guerrilha foi que eles se aliaram ao tráfico de drogas para poder se manter, né, e aí perderam a credibilidade da população na ação que eles desejavam, né, no que eles queriam, que era o controle do poder do Estado. Né, era lutar contra, né, o Estado opressor que tomou de conta do país. E aí nós temos também a atuação do Estado. Né? O Estado pratica um terrorismo, que a gente chama de terrorismo do Estado. Aqui no Brasil, esse terrorismo de Estado ele foi muito caracterizado pelo uso da violência, pelo cerceamento da liberdade de expressão. Então, ele ocorre em momentos de exceção, onde o Estado usa o poder das Forças Armadas para tolir, né, grande parte da população. E aconteceu, por exemplo, no Brasil e no Chile. Então, o Estado também é um agente de terrorismo. O Estado também promove terrorismo contra a sua população quando impõe à maioria a vontade, por exemplo, de uma minoria. Quando governa sem, né, o crivo e o critério popular, sem o apoio, né, da maioria da população. E aí a gente lembra que esses conflitos agora, no mundo armado, a principal causa deles, ou uma das principais, é a autonomia territorial. São conflitos que ocorrem porque nós temos uma nação constituída, mas essas nações não têm uma unidade territorial definida. Além da questão da unidade territorial, esses conflitos atuais passam por questões étnicas, diferentes grupos no mesmo espaço, como ocorre na África, que é conhecido como continente das guerras. Nós temos a questão religiosa, né, que pesa aí também, e conflitos, disputas por questões envolvendo recursos naturais, como a água, minerais, como a ocorrência de minérios específicos em uma determinada região. Quero desejar a todos boa sorte, né, na avaliação de recuperação.